Os Quendi. O planeta Arda mudou de forma e formou 4 continentes. Um era Aman, a Terra Abençoada, e outro, a Terra-média, Endor. Agora, Aman e a Terra-média eram ligados por uma terra congelada chamada de Hel-Carax. Nenhuma criatura viva conseguiu passar por esse caminho. Chegando na Terra-média, ficava uma região ao norte chamada Beleriand. E no sul de Arda ficava as Terras Negras. Ninguém jamais foi lá, e a leste ficava a Terra do Sol, onde era um enorme deserto. Em Aman, os Valar estavam pensando. Logo os filhos de Eru e Ilúvatar vão despertar. E o Valar que teve esse carregamento era Oromê. Ele passava lá na Terra-média de vez em quando. Em Aman, a Varda, a Senhora das Estrelas, Rainha de Arda, viu toda a escuridão na Terra-média na Taniquil. Ela pegou alguns pingos de Telpério e jogou aos céus, e elas foram subindo, até que fixaram no firmamento dos céus, formando as 7 primeiras estrelas de Arda. Essas estrelas eram Carnil, Nenar, Lumbar, Alcarique e Elamiri. E com a luz das estrelas, os Quendi despertaram na Terra-média, entre o lago Cuiviene. Quendi significa aquele que fala, e esse povo foram conhecidos por elfos, os imortais. Eles acordaram adultos, abrindo os olhos pela primeira vez, olhando para os céus, viram a luz das estrelas depois as suas esposas dos seus lados. E foram 144 elfos que despertaram, e eles foram conhecidos como Eldar. Tem uma lenda nisso, e essa lenda é até um conto de fadas até para os próprios elfos, que era as suas tradições. Nessa lenda diz o seguinte: seus corpos estavam sendo feitos pela carne da terra, no seio da terra, debaixo do gramado, e despertaram. Mas os primeiros elfos, chamados de não nascidos ou nascidos de Eru, não acordaram ao mesmo tempo. Eru havia determinado que cada um deveria estar do lado de sua companheira. Foram 3 clãs de elfos que despertaram: os Minya, os Tátias e os Neliar. O primeiro elfo a despertar era Imin, que significa um. Ele era do clã dos Minya, que significa primeiros. Imin foi o primeiro elfo a despertar. Os Minera era composto por 14 elfos. E esse povo depois foram liderados por Ingwe, e esse povo foi chamado de Vanyar. O segundo elfo a despertar era Tata, que significa 2. Ele era do clã dos Tátias, que foram os segundos elfos a despertarem. Os Tátia era composto por 56 elfos. O terceiro elfo a despertar era Enel, que significa 3. Ele era do clã chamado de Neliar, os terceiros elfos a despertarem. E era composto por 74 elfos, e foram depois liderados por Ewe, e esse povo foi chamado de Teleri. Os elfos, eles se apaixonaram pelas suas esposas do seu lado. Sua beleza era enorme. E os elfos, eles ficaram tão encantados pela beleza delas que seu desejo pela fala foi imediatamente acelerando. E eles começaram a pensar em palavras para falar e cantar. Impacientes, eles não podiam esperar as suas esposas acordarem. E assim, os Eldar dizem a primeira coisa que cada mulher elfa viu. Elas acordaram e olharam a primeira vez os seus maridos do seu lado, depois as estrelas. Os elfos e suas esposas, de muito tempo, na qual viveram juntos, inventaram muitas palavras e caminharam juntos. E deixaram o verde gramado do seu despertar, e logo eles chegaram ao outro lado do gramado ainda maior. E lá encontraram 6 casais de Quendi, e as estrelas estavam mais uma vez brilhando no crepúsculo. Então, Imin declarou ser o mais velho dos elfos e ter direito da primeira escolha. E ele disse: eu escolho os 12 para serem meus companheiros. Tátia reclamou o direito da segunda escolha. Ele disse: eu escolho este 18 para serem meus companheiros. Enel reclamou o direito do terceira escolha. E ele disse: eu escolho este 24 para serem meus companheiros. Depois Imin viu e pensou: eu tenho 12. Embora eu seja o mais velho, farei uma nova escolha. Eles chegaram a um bosque de abetos na costa de uma colina. E lá eles encontraram 18 casais de elfos, e todos eles estavam dormindo. Era noite e tinham muitas nuvens no céu, mas no amanhecer veio um vento forte e fez os elfos homens despertarem, e ficaram encantados com as estrelas por muito tempo. Esses elfos ficaram com seus olhares pelas estrelas e contemplando Menel, que significa firmamento. E depois olharam para a terra e contemplaram as suas esposas. Eles acordaram, indicando para olhar as estrelas. Eles falaram Elei, Elei, e assim veio o nome élfico das estrelas, Elei. Imin já percebeu:
Eu só tenho 12 companheiros. Farei uma nova escolha. Foi então que Tata escolheu esses 36 para ser seus companheiros. E esses elfos eram altos, de cabelos negros e fortes, com abetos. E assim vieram os Noldor, os mais habilidosos de todos. E os 96 elfos conversaram entre si, e eles inventaram novas palavras e muitos artifícios de linguagem na colina. Eles riam, dançavam e cantavam, e depois eles decidiram encontrar novos companheiros. Todos os elfos partiram e ficaram no lago escuro no crepúsculo. E havia um enorme penhasco no lado leste, e uma cachoeira descia as estrelas, reduzia na espuma da cachoeira. Os elfos homens estavam acordando e estavam banhando na cachoeira, e eles já despertaram suas esposas. Eram 24 casais, só que eles não tinham nenhuma linguagem e nem sabiam falar ainda, mas cantavam algumas canções. As suas vozes ficavam escunhando nas pedras. E Min decidiu não escolher esses novos companheiros, pensando na próxima vez seria uma companhia maior. Enel disse: a escolha está comigo, eu escolho 48 para serem meus companheiros. Sim, os 144 Quendi morando muito tempo no lago até que todos aceitaram a mesma linguagem. E Min pensou, está na hora de encontrar novos companheiros. A maior parte dos elfos estava satisfeito. E Min e Minwë, sua esposa e seus 12 companheiros, eles partiram. Eles andaram dias para procurar novos companheiros por todo o lago. Eles não encontraram mais ninguém. E porque aqui a lenda fala, o conto dos primeiros elfos estava completo. Por isso, os elfos contavam em dúzias. Em 144 elfos foi o mais números que eles tinham. E essa era a lenda do despertar dos elfos, chamada de Cuivinari, que significa a lenda do despertar dos Quendi. Continua.